tudo vem pela graça. E essa graça só pode vir na proporção em que a pessoa é esvaziada, de modo que não há nenhum eu para ser bom. Para você que esse conteúdo faz sentido, existe agora uma maneira simples de contribuir com o canal sem gastar nada a mais por isso. Toda compra que você for fazer no Mercado Livre, Shopee ou no Magazine Luiza, antes de concluir a compra, clica no link da loja que está aqui no primeiro comentário. Fazendo isso, você compra normalmente, paga o mesmo valor, mas por ter clicado no link, uma pequena comissão é gerada e enviada para fortalecer o canal. Bom, mais uma vez, o mestre Gualberto está aqui conosco para nos trazer a sua visão de quem vive nesse estado desperto. Mestre, nós temos uma pergunta de um membro aqui no canal que fez o seguinte comentário. Mestre, quando você diz que não possuímos nada além de memórias, o que você quer dizer exatamente? Sim, Gilson, é exatamente isso. Você não possui nada além de memórias. Se aproxime e olhe de perto isso. O que é que de fato você possui? O que é que de fato você tem? O que é seu? Quem é você? Primeiro, quem é você? Sem uma compreensão direta da verdade sobre esse eu, nós estaremos constantemente fazendo afirmações do tipo: isso é meu, isso eu tenho, isso eu posso, isso eu quero, isso eu não quero. Quando é que surge esse eu? Não é esse eu a presença de um pensamento tendo uma experiência? Quando você afirma a existência desse eu, dessa pessoa, essa afirmação não é a afirmação de um pensamento que você tem sobre si mesmo? Na utilização do pronome meu, quando você diz meu carro, o meu trabalho, o meu negócio, ou quando você diz a minha família, as minhas coisas, o que é que de fato você tem? Quem é você? Não é quando o pensamento lhe mostra aquilo, não é quando você tem a lembrança daquilo, que aquilo surge para você. Não é quando você se dá conta de estar presente, porque a memória surgiu daquela dada coisa que você aparece sendo o proprietário daquilo. Você nunca usa a expressão meu carro sem a lembrança do carro, minha casa sem a lembrança da casa. Então não é a lembrança a memória? Não é essa memória que, ao surgir, lhe dá a sugestão de que você está presente, sendo dono daquilo, do qual o pensamento se lembra? Repare, é a presença do pensamento, a presença da memória. A presença da memória, que é pensamento, é daquele objeto e de alguém presente, que é o dono daquilo. Então, qual é a verdade sobre você? O que é que de fato nós temos? Memórias? Lembranças? Nada você segura, nada você sustenta sem o pensamento, sem a memória, sem a lembrança. Quando você não tem a lembrança, aquilo não está aí.
Quando você não tem a lembrança, aquilo não é seu, porque você não está aí sendo o dono daquilo. Então, a lembrança daquilo lhe faz aparecer sendo alguém que é o eu que possui aquilo. Se você sofre um acidente e uma certa área do cérebro é afetada, e essa parte do cérebro tem aquela específica memória, e ela não está lá porque o cérebro foi afetado, aquilo não existe para você. Não existe para você porque você não existe ali na memória daquilo. Então repare, não só as coisas que você acredita ter são memórias, mas a própria ideia de ser alguém tendo essas coisas também é memória, é lembrança. É a presença do pensamento, a presença daquele que pensa. Assim como a presença do sentimento para esse que sente é o sentimento. Investigar a verdade sobre este eu é descobrir a presença deste eu na memória, no pensamento. Aqui estamos com você investigando a verdade de algo aqui presente que não é o eu, que não é a memória, que não reside nessa ideia desse meu, dessa minha. É a realidade divina, é a realidade de ser, é a verdade sobre você, quando a ideia do pensamento não está, quando a verdade da mente não está. Assim, o nosso contato com a realidade divina é o contato com a verdade desse ser, além da memória, além do pensamento. Um outro aspecto interessante aqui dessa investigação que fazemos, quando investigamos a verdade desse eu, está na constatação de que é a presença do passado, das experiências registradas nesse cérebro. A única verdade do pensamento sobre a pessoa. Não existe tal coisa como uma pessoa presente. Quando não há memória, quando não há lembrança, quando não há história. Repare, você não tem nome até que o pensamento apareça, que é uma lembrança do nome, você não tem nome. Quando a lembrança aparece, o nome aparece. E esse alguém que tem o nome aparece. Portanto, sem a lembrança, sem o nome, sem esse alguém. E, no entanto, há uma realidade presente, mas essa realidade, ela não é uma pessoa. Ela não é esse eu. Não é esse nome. Não é essa memória. Não é esse registro. Descobrir a verdade sobre si mesmo. A importância de se autoconhecer. A importância de estudar a verdade sobre esse mim, sobre esta pessoa. Lhe dá uma real visão desse instante, desse momento, sem a memória, sem o passado, sem essa estrutura de recordação. Então, estamos em um direto contato com o momento presente.
Esse contato é presença, é ser, é real consciência, é divina consciência. Veja, não é a consciência do eu, não é a consciência da pessoa. Essa qualidade de consciência que nós conhecemos e reconhecemos presente em nós, está presente em razão da presença do pensamento. Do que é que você tem consciência? Repare, não é daquilo que você se lembra? Do que é que você tem ciência? Não é daquilo que você conhece? Mas aquilo que você conhece não é um reconhecimento que já está presente em você? Há uma separação entre esse que reconhece e aquilo que ele conhece? Aquilo que é reconhecido e aquele que reconhece? Entre aquele que conhece e aquilo que é conhecido? Observe, não existe qualquer separação. Essa é a presença do eu, essa é a presença da pessoa. No entanto, isso está dentro do conhecido. Aqui, quando investigamos esta questão da autodescoberta, é para a ciência da revelação daquilo que está além do conhecido. Em geral, expressões que nós usamos como felicidade, paz, amor, é algo que no pensamento nós sabemos o que esperar. E se nós sabemos o que esperar, isso ainda é parte do pensamento. Assim, essas expressões não revelam a verdade da paz, do amor, da felicidade. Revelam apenas aquilo que o pensamento conhece, porque ele reconhece. Nós não sabemos a verdade da felicidade, a verdade da paz, a verdade do amor, a verdade de Deus. Porque isso requer o fim desta memória, o fim desse modelo de mente presa ao conhecido. Na verdade, é esse padrão de mente presente em cada um de nós, aquilo que nos impede de ter plena ciência daquilo que aqui está presente, além do pensamento. Aquilo que aqui está presente, que é a realidade de Deus, que é a realidade desse instante. Tudo que o pensamento está fazendo o tempo todo é sustentando a ilusão desse eu, desse mim, desta pessoa, se separando desse instante, fazendo avaliações, comparações, preso a esse modelo de gostar ou não gostar do que acontece. Tudo isso é típico desse centro ilusório, desse centro falso, que é o eu, a pessoa. A presença do autoconhecimento liberta você da ilusão do eu, da ilusão do ego, da ilusão desta pessoa. Para a ciência da verdade que aqui está presente, que é a verdade desse ser, que é a verdade divina, que é a verdade de Deus. É quando a felicidade real está presente, a paz real está presente, o amor verdadeiro está presente. Portanto, essa descoberta da verdade requer a investigação da natureza do eu, da natureza da mente. Então, de fato, como temos dito, estamos dizendo em todas essas falas, você não tem absolutamente nada. Esse sentido do eu, do ego, da pessoa, é basicamente memória, lembrança, recordação. Sem essas memórias, recordações e lembranças, quem é você? Observe que a história desse corpo não é você.
Esse nome que lhe foi dado não é você. Os pensamentos aparecem e desaparecem. Isso, de fato, não é você. Assim são os sentimentos, as sensações, emoções e percepções. Qual é a realidade sobre você? Isso permanece desconhecido. Isso permanece indescritível, inominável. Se auto-investigar é se aproximar desse movimento conhecido da memória para algo além da memória, para a descoberta de algo além do pensamento. Essa descoberta é a constatação do desconhecido. No entanto, esta constatação é a revelação do desconhecido. No desconhecido. Não é a revelação desse desconhecido para esse eu. É exatamente quando esse eu não está. Esse eu que é constituído de memórias, de lembranças. Onde parte dessas memórias e lembranças é a imaginação desse meu, o meu carro, a minha casa, o meu trabalho, os meus negócios e tudo mais. Tudo isso é parte do movimento da memória. Tudo isso é parte do movimento do pensamento presente em você. A revelação do desconhecido, a ciência daquilo que é inalcançável pelo pensamento, é a ciência da sabedoria, é a ciência da verdade. Portanto, aqui está a resposta, além das palavras, além dos pensamentos. Portanto, algo além do reconhecimento da memória. A resposta para a pergunta: quem sou eu? Ou o que eu sou? O que eu sou quando nada disso está mais aqui? O que eu sou quando esse modelo de mente presa ao conhecido, de mente condicionada, não está mais presente? É isso que a ciência da meditação revela nesse instante. Esse encontro com o momento é o encontro com aquilo que é atemporal, com aquilo que é eterno, com aquilo que é o desconhecido. É o que estamos aqui investigando para esta compreensão. Mestre, nós temos outra pergunta de outro membro aqui no canal. Inclusive, esse é um dos benefícios dos membros, que é ter a resposta antecipada às perguntas e ainda algumas delas a gente traz aqui para os vídeos. Além disso, os membros têm acesso a vídeos exclusivos. E não são quaisquer vídeos, são vídeos de encontros presenciais com o Mestre Gualberto. Para ter acesso a esses conteúdos exclusivos, basta clicar aqui no botãozinho Seja Membro ou Participe. E pagando um pequeno valor mensal, já ter acesso a esses vídeos exclusivos, a shorts exclusivos e a resposta antecipada às perguntas, além de outros benefícios. Bom, mestre, a pergunta deste membro é a seguinte: por que você afirma que nossa identidade é apenas um jogo da mente? Então, Gilson, mais uma vez nós estamos dizendo isso porque, na realidade, estamos diante de um jogo. É a presença desse modelo de pensamento, sustentando esse jogo chamado consciência pessoal, consciência humana. O que significa apenas um condicionamento mental, uma mente condicionada, presa a esse padrão de memória, de recordações, de lembranças. Esse é o jogo da mente. Esse é o jogo do pensamento. Nesta ciência de ser, nesta revelação divina, nós temos a compreensão do jogo.
Então, esse movimento de inquietude, de infelicidade, de sofrimento, de problemas, se dissolve. Porque a compreensão do jogo é o fim desse jogo. O fim desse jogo de separação, de dualidade, onde de um lado está a realidade e do outro lado está a ideia de alguém. Não existe tal coisa como a realidade e alguém. Não existe uma separação entre esse eu e o não eu, entre aquilo que é real e aquilo que não é. Esse é o jogo. Esse é o jogo do pensamento. Isso termina. Há somente uma realidade presente aqui e agora. Essa é a realidade divina. Essa é a realidade de Deus. Aquilo que é você em seu ser, aquilo que é você em sua natureza real. Portanto, o nosso encontro aqui é com a felicidade, é com a liberdade, é com a ciência de ser, é com a ciência de Deus. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos de final de semana que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o mestre responde ao vivo as nossas perguntas e nos ajuda a investigar a raiz dessas dúvidas. E segundo, e muito mais impactante, é que, pelo mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha ao seu redor um campo de presença, um campo de poder, de energia e graça. E nesses encontros a gente acaba pegando uma carona nesse campo de energia do mestre. E pegando essa carona com o mestre, sem nenhuma dificuldade, silenciamos nossas mentes. Podemos ter uma compreensão real dos assuntos tratados aqui no canal. Então fica o convite. No primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já se torne membro do canal para ter acesso aos vídeos exclusivos, já dá o like no vídeo e se não for inscrito, já se inscreve no canal. E nos vemos no próximo vídeo.